Pequenas reflexões, Livro dos Espíritos, questão 13, atributos da divindade. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não tem expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude. Na primeira parte, quando ele fala aqui que ele tem coisas que a nossa inteligência ainda não consegue conceber, eu fico pensando, o que me vem na cabeça é como se fosse um horizonte. E a gente conseguisse ver até certo ponto, mas o que tem mais além dele pra lá, a gente não vê. Então, é como se, tipo, quando ele fala que se a gente tem ideia, né, completa dos atributos, é o que a gente conhece como completo superior pra gente, né, mas que pros irmãos mais evoluídos, né, tem coisas que estão bem mais além disso e que na nossa condição evolutiva é pequena. Na nossa reflexão de hoje, perante a Deus, nós precisamos entender, como diz na passagem aí, que Deus ele contém todos os atributos da sua divindade e que se um desses atributos lhes faltasse, não seria Deus, né? E nós nunca alcançaremos o grau da elevação de Deus como o grau da elevação de Jesus, porque são espíritos mais avançados do que nós. Então Deus ele tem uma essência e ele coloca em nós uma essência já como se fosse uma chama. Então, se a gente parar para analisar, tipo, desde a pré-história lá atrás, o ser humano foi criado e mesmo assim ele tinha no seu íntimo a essência de um ser superior. Mesmo não raciocinando como nós raciocinamos hoje em dia, não compreendendo e levava isso em forma de divindade. Então já é um princípio de uma chama espiritual de que existe um Pai soberano, justo e bom ali. Então, na época dos passados, nós interpretávamos isso como a mitologia, né, como os deuses antigos lá, e hoje nós compreendemos que são espíritos, que são os espíritos da época. Mas nós sabemos que esses espíritos estão abaixo e muito abaixo do verdadeiro Deus, que é o Deus verdadeiro, que verdadeiramente falando é o nosso Pai Celestial. E que conforme vamos evoluímos, as nossas essências e os nossos atributos vão se complementando com a essência dos atributos de Deus. Ou seja, hoje, por exemplo, a ciência é um complemento da vontade de Deus. Então Deus permite que venha a ciência, que venha a espiritualidade, para que nós conseguimos sobressair acima da matéria e compreender como a verdadeiramente fala na vida funciona. E se a gente analisarmos os nossos que estão abaixo de nós na hierarquia de espiritual, na hierarquia perante a vida, por exemplo, os vegetais, os animais, nós somos responsáveis por eles hoje, porque eles dependem de nós e hoje principalmente eles colocam meio que a sua existência nas nossas mãos para que nós contribuímos com a sua vida. E quando nós não tínhamos ainda consciência plena, como temos hoje, né, uma consciência mais árda ali, Deus cuidava de nós, como cuida até hoje, nos dá todo o necessário. Só que hoje é como se Ele nos desse meios e cobranças ainda maiores pelo nosso grau de adiantamento. Então, esse grau de adiantamento ajuda com que a gente caminhe com as próprias pernas, né? Então, vem essas cobranças um pouco maior pelo nosso grau. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada ou teria sido criado, ele mesmo por um ser anterior. É assim que, de grau em grau, remontamos ao infinito e eternidade. Exatamente. Então, cada encarnação que nós temos, né, cada volta que nós voltamos para reajustar e para viver novas experiências, é um preenchimento no caderno da vida eterna. Então a gente já consegue ter uma essência da bondade de Deus só dele ser infinitamente falando. E os espíritos já dizem para nós o seguinte:
aonde vocês dizem que não existe nada, existe alguma coisa. Hoje, por exemplo, a ciência comprova isso para nós, que onde nossos olhos não vê, existe uma essência divina, já mostrando o tamanho da sabedoria de Deus. Criou em tudo uma coisa para que tenha utilidade. Então Deus não fez nada que não seja útil. Tudo na vida tem um porquê. E nos deu o princípio das coisas para que nós aprendemos. Hoje nós aprendemos como? Com a própria natureza. Nós aprendemos, nós vamos decodificando o que Deus já criou na simplicidade. Antigamente, por exemplo, as chuvas, nós fazíamos oferendas para os espíritos, né? Para os seres que acreditávamos. Hoje nós entendemos que é uma lei da natureza. O próprio espírito, a manifestação do espírito, como Jesus disse lá atrás, é hoje compreendido como uma coisa natural, da lei da natureza, porque o espírito é da lei da natureza. A essência divina é da natureza. Deus está em tudo e envolve em tudo, e nos permite ter esse conhecimento com o nosso próprio avanço. Deus é imutável. Se tivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Exatamente. Imaginamos só se Deus, por exemplo, alterasse a sua lei de amor. Não faria sentido tudo o que fazemos até hoje pelo nosso próximo. Não faria sentido se Deus fosse realmente justo e bom e fosse Deus e simplesmente nós nascemos, morremos e acabou. Qual seria a graça, por exemplo, ou a finalidade de eu me esforçar perante a vida e simplesmente acabar tudo com a minha morte? Então Deus dá a continuidade. E o mais importante é que a continuidade não se estende somente a uma vida ou a uma encarnação, mas pela toda a eternidade. E como que nós possamos saber disso? Jesus, por exemplo. Quando Jesus veio, simples, sem conhecimento, não era doutor, era simples, andava descalço, mas tinha uma sabedoria imensa. E como pode ele ter uma sabedoria dessa sem ter contato com ninguém? Vinha de outras vivências, de outras experiências. Então, por isso que nós dizemos que Jesus colheu aonde não plantou, porque ele não fez mal, mas pelo contrário veio para nos libertar, porque é o nosso irmão mais velho que veio ao nosso planeta para nos mostrar o caminho da redenção. Quando eu penso na questão da imutabilidade, eu penso que a gente está sempre caminhando e tentando mudar para alcançar o melhor, né? Seja de todas as formas, principalmente espiritual. Se nós erramos, procuramos fazer de diferente para que a gente possa fazer diferente e seja uma escolha melhor. Então, quando eu penso assim, eu penso, Deus, ele não precisa melhorar, porque ele já é bom, ele já é, né? Então, ele é infinito em suas bondades. Então, ele não precisa se melhorar, ele não precisa procurar mudar as suas decisões, porque aquela é a certa. Exato. E as leis de Deus são imutáveis, porque é o que você disse na leitura. Se Deus não fosse realmente Deus, ele não poderia errar. Ele não erra, ele é 100% correto. Então imagina se Deus criasse uma lei hoje e falasse, nossa, essa lei está errada, eu vou alterar ela. Ele alteraria todo o universo de alguma forma e impactaria todos aqueles que trabalham nela. Todos sofreriam impacto. E uma das regras da lei de Deus é que nós não retrocedemos. Ou seja, nós paramos num ponto e damos continuidade, mas não voltamos depois de aprender verdadeiramente uma lição, né? Então é aquela consciência, ela vai se definindo e vai se fortalecendo com os aprendizados da vida. E a lei de Deus, e Deus, ele é resumido em amor. Então, Deus é Pai de todos e ele se manifesta por todos através do amor. Por isso que Jesus sempre pregava a humildade e a aceitação, em tentar enxergar o lado do outro antes de eu ver o meu. Abrir espaço para que Deus se manifeste à sua vontade e não à minha. E todas as vezes que a gente fazer isso, nós começaremos a entender a vontade de Deus e a nossa vida passa a descomplicar de dentro para fora. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Como diz no Livro dos Espíritos, se Deus quisesse e o nosso planeta que está circulando e movimentando, é engraçado porque é como se nós estivéssemos andando de ônibus agora, com várias pessoas dentro do ônibus e o motorista estivesse ali guiando nós para algum lugar.
E nós, com a fé, acreditamos que vamos chegar naquele ponto. Então Deus nos coloca num planeta como se fosse uma classe, e essa classe está orbitando no espaço, em direção ao infinito. Mas o que é o infinito? É uma limitação de linguagem, porque Deus ele não tem a questão de infinito, é para todo sempre. Né? Então Deus vai ser Deus para todo sempre. É engraçado pensar que nós seremos nós para todo sempre. Só que nós seremos nós, diferente e muito mais avançado, espiritualmente falando, em questão de humildade e aceitação. E quando Jesus diz lá atrás, vós sereis deuses, é uma afirmativa, porque Jesus não errou em nada, e quando ele fala isso para nós é que nós avançaremos, porque a lei de Deus nos impulsiona a evoluir, e nós ajudaremos e contribuiremos com o nosso planeta Terra e com os nossos irmãos inferiores hoje, mas que se tornarão também no futuro irmãos mais evoluídos. É o único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. Quando ele diz ser único, porque Deus é único. Se nós acreditássemos que existisse um outro Deus, ou que o nosso Deus fosse criado por um outro Deus, automaticamente o nosso plano e a nossa existência estariam em conflito. Porque um provavelmente entraria em conflito com o outro. Então, Deus, ele é incriado de alguma forma. Nós não sabemos como, mas Deus, ele existe pela eternidade. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. Exatamente. Então Deus ele é único porque existe somente uma lei, mostrando que essa lei ela é de um único Deus, né? Que é o nosso Deus verdadeiro. E que todas as vezes que nós imaginamos que existia vários deuses, na verdade são falsas interpretações do nosso eu e muitas das vezes ignorância no conhecimento e também orgulho. Mas Deus é somente um, igual ele diz. Se existisse vários, entraria em conflito. É tipo nós. Hoje, por exemplo, nós queremos fazer uma coisa, alguém quer fazer alguma coisa. Nós entraremos em conflito para decidir o que vai ser feito. Mas Deus não. Deus nos dá, por exemplo, o direito de alterar e modificar. E uma das partes mais importantes da lei de Deus perante nós é que Ele nos deu o livre arbítrio para nós tomar decisões perante a vida. Só que as decisões têm limite. Eu ouvi uma palestra do Haroldo esses dias que diz uma coisa importante. Nós podemos controlar muitas coisas, mas não podemos controlar tudo. Ou seja, mostrando já a força soberana de Deus. Né? Então, eu consigo ir até um limite, mas o limite que eu consegue fazer com que eu avance. E dentro do tempo que eu tenho, eu consigo fazer grandes coisas. Então, quando Jesus veio lá atrás nos ensinar, principalmente, retornando, era que nós possamos aprender verdadeiramente evoluir com os ensinamentos que temos hoje, que é o caminho dele, e aproveitando o tempo que temos. Porque esse tempo, ele realmente chega num final, para nós, encarnados. Um final perante uma encarnação. E dentro desse tempo, nós conseguimos fazer grandes coisas ali. É todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas e as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. Exatamente. Então Deus estaria em conflito com ele mesmo. Né? Então Deus não poderia ser assim. Então nosso Pai Celestial, ele realmente é soberano. Né? E há mistérios que a nossa interpretação e a nossa limitação ainda não pode compreender. Mas num longo tempo futuro, provavelmente compreenderemos mais sobre os atributos de Deus. E hoje o que dificulta mais a gente compreender Deus e compreender o nosso próximo é justamente os nossos apegos e as nossas tendências à matéria, que cria utopias na nossa visão, cria dificuldades para a nossa compreensão e nós imaginamos que a vida é o agora, a vida é a terra, a vida é o meu trabalho somente, a vida é só o que eu estou visualizando. Mas nós esquecemos e nós não olhamos para o céu. Às vezes não olhamos para as belezas que existem no mundo. Se nós parássemos para refletir sobre essas questões, a gente entenderia a bondade de Deus e de que, por mais que eu não faça nada e não queira fazer nada, a vida não para e a vida contribui para o meu crescimento, mostrando a sabedoria de Deus e a bondade.
Eu gostaria de perguntar, levando a ideia que seria contrária ao do Espírito, só para conseguir ter uma melhor visualização, quando fala da questão de que se existissem mais deuses além dele, eles teriam pontos de vista diferentes. Mas é sobre a ideia que poderiam existir vários deuses e eles fossem em comum com a mesma ideia. Quando Jesus disse que nós, por exemplo, nos tornaríamos semideuses, isso está definido no tempo. Ou seja, para que nós conquistamos o reino dos céus, nós precisamos ser humildes. E Deus, ele já mostra a humildade. Ou seja, como nós disse, nos dá tudo o que precisamos e é humilde e nos permite ter o nosso livre-arbítrio. Mas existem leis definidas. Então, nós contribuiremos com a justiça de Deus. Ou seja, nós contribuiremos com a vontade de Deus. Como Jesus. Jesus, quando ele veio, o que ele falava? Seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, mas Jesus fez um pedido. E esse pedido foi concedido porque ele complementava. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ou seja, eu faço a vontade do Pai. Então, é como se fosse um degrau. Nós vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo. E cada vez que evoluímos, vamos entendendo a sabedoria de Deus e a sua perfeição. E vamos nos tornando perfeito, né? Com P minúsculo, bem minúsculo, como nosso Pai Celestial. Porque não teremos mais arrogância, ignorância, mas contribuiremos, verdadeiramente falando, na essência da construção de um universo, de planetas e na essência de construção de irmãos para o ajustamento futuro. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Exatamente. Para complementar, tem uma passagem do Evangelho que diz que Jesus falou o seguinte: um homem chega a Jesus e diz para ele que ele é bom. E Jesus olha para ele e diz: vós dizes que eu sou o bom? Bom é meu Pai que estais nos céus. Ou seja, por que Jesus disse isso? Porque tudo as curas que Jesus fez só foi permitido e só foi realizada porque Deus permitiu que fosse feita. Mas como foi feita? Porque primeiro tem que ter a minha vontade juntada com a vontade do Pai que está nos céus. Que entra na que a gente falou agora, entre a vontade de Deus e a minha. Já mostrando para nós que todos nós um dia contribuiremos verdadeiramente com essas transformações do mundo. E o que é prometido por Jesus é que o nosso planeta vai chegar a um planeta prometido para aqueles que sofrem as aflições com resignações. Esse foi o estudo da noite de hoje. Nós estudamos a questão 13 do Livro dos Espíritos, atributos da divindade, e hoje tivemos a colaboração da Ana Luísa. Todos gostem do nosso estudo e fiquem todos na santa paz de Deus e muita paz.